Vamos então começar o 12º capítulo, a vinda de Jesus. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Enquanto os judeus estavam esperando o Messias, que vinha numa carruagem de ouro cercada dos seus exércitos, como alguns, ainda hoje esperam a volta do Cristo, descendo das nuvens, coroado como rei, ou essas colocações que são muito mais materialistas do que espirituais, e Jesus é espiritual na sua essência, porque o que ele nos ensinou é o amor, porque Deus é amor, a fraternidade, e que a verdadeira vida é no plano espiritual. O reino dele não é aqui. Então tá. Da mesma forma, os judeus estavam esperando também esse Messias, e Jesus veio desde o seu nascimento mostrar, dar exemplos de humildade, de simplicidade, de como a vida deve ser vivida, com mais simplicidade. A manjedoura, nós vamos ver a manjedoura, que é a prova, a colocação dessa humildade, dessa simplicidade. E ele vai realizar todas as profecias, principalmente a do profeta Isaías, que foi o que mais profetizou sobre o Cristo nos mínimos detalhes. Então, vamos começar. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. A vinda do Cristo, ela marca a nossa maioridade. Antes do Cristo, ele estava mandando os seus profetas, os seus missionários, os seus prepostos, trazendo as suas ideias, trazendo os seus ensinamentos. Mas na hora que ele viu que a humanidade tinha condições de aprender os seus ensinamentos sobre o amor, sobre a fraternidade, nós estávamos maduros para isso há 2000 anos atrás. Jesus nos considerou maduros para aprendermos as suas lições. Passaram-se 2000 anos e nós ainda estamos batendo cabeça em cima das lições que ele nos deixou. Nós caminhamos muito devagar, infelizmente. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, porque ele veio trazer exatamente isso, que Deus é amor. Debalde, em vão, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Então, antes da vinda do Cristo, nós tivemos vários fenômenos mediúnicos. Perdão. A aparição do anjo Gabriel para Maria. Nós vamos ver lá nos missionários da luz. Nós vamos ver lá o reencarne de Sigismundo, que ele é apresentado para a mãe semanas antes da fecundação, para que houvesse aquela ambientação. Ela já havia aceitado ele como filho, perdão, ela já tinha aceitado a missão dela de ser mãe dele. Então, o que nós vemos na aparição do anjo Gabriel, é lógico que, tiradas as devidas proporções, ali nós estamos falando de um reencarne de um espírito médio, de um espírito necessidades de aprendizado, com espíritos com karma complicado, como Sigismundo. Aqui nós estamos falando de um nascimento do governador do planeta, de um espírito crístico, sem nenhum tipo de débito de karma, o que seja, missionário no M maiúsculo, se a gente pode colocar assim.
um espírito que criou o planeta. Então, há 4 bilhões de anos atrás, ele já era o Cristo. Então, é algo que foge da nossa capacidade de entendimento. E é o que ele coloca aqui. Os escritores, né, vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Levando para outros lados, a gente precisa lembrar que no hebraico, né, e no grego também, porque as escrituras, Lucas escreveu em grego, Mateus escreveu em grego, o evangelho foi escrito em grego. Se falava o hebraico, né? O hebraico é a língua da Torá, é a língua das orações, e o grego era principalmente o koiné, que era o do povo, era o que era falado na rua. Então, no grego, existe uma única palavra para jovem, menina, moça, aquela que deixou de ser menina, passou a ser mulher, quer dizer, teve a sua primeira menstruação. Jovem, menina, virgem, aquela que passou a ser mulher e não teve nenhum contato com o homem, é uma palavra só. Então, o que se coloca é que uma jovem recém, né, saída da infância, né, que é o caso de Maria com 15, 16 anos, é essa a colocação, e não a colocação que as religiões colocaram, né, colocando um mito, uma colocação que não tem sentido. Por quê? Porque todos os avatares vieram com essa mesma colocação de serem filhos de uma menina, de uma mulher que havia passado pela sua primeira menstruação há pouco tempo. Ou seja, uma menina, uma jovem, uma virgem. Então, não existia a conotação de virgem como se colocou principalmente da Idade Média para cá. Então, é o que ele está colocando aqui. Alguns outros, né, que colocam ideias inaceitáveis, porque um espírito da magnitude de Jesus, Isaías, 1000 anos antes da vinda do Cristo, já relatou todo o seu nascimento de uma jovem, né, de tudo aquilo que ele iria passar, 1000 anos antes do Cristo. Nós vamos ver em alguns livros que levou 1000 anos para a densificação, né, das energias do Cristo, para que ele coubesse, para que ele pudesse nascer num corpo de carne. E se ele não tivesse nascido num corpo de carne, ele não poderia ser nosso modelo e guia, porque ele nasceu exatamente como nós, esperma, óvulo, um corpo de carne, para que ele possa ser, como ele coloca, o filho do homem, ou seja, o maior exemplo daquilo que o homem pode chegar na sua vivência aqui no plano terrestre. É o máximo que o corpo da terra pode dar, é o que o Cristo demonstrou. Então, a raça adâmica começa com simbologia, né? A simbologia é a metáfora do Adão, que é onde começa o aprendizado do homem na terra, e Jesus seria o final, seria aquele no qual o máximo do que a Terra pode dar em termos de ensinamento, esclarecimento, utilização do cérebro, utilização das energias. Por isso que ele coloca: vós sois deuses, todos nós somos deuses de cocriação menor, mas somos deuses. E mais, ele coloca: podeis fazer o que eu faço e ainda mais, porque nós vamos continuar o nosso aprendizado, vamos poder fazer mais do que ele fez aqui. E ele continuou o aprendizado dele. E alguns livros colocam que ele fez todo esse sacrifício, porque o sacrifício dele não foi na cruz. Na cruz ele realizou as profecias exatamente como Isaías colocou. O sacrifício dele maior foi vir na terra, foi nascer num corpo primitivo como o nosso, foi encarnar na terra. Esse foi o seu maior sacrifício. E alguns livros colocam que ele, né, aqui na terra, se casou teve filhos com Maria Madalena, que era um homem normal, igual uns aos outros. Não, em hipótese alguma. É o governador do orbe que veio trazer os ensinamentos como ele havia prometido antes. Por isso que Emmanuel coloca aqui, ironizando os fenômenos
mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista e José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Então vamos lembrar quem são. Quem é Simeão? Com 8 dias, Jesus é levado para ser circuncidado no templo, como todo judeu. Nós vamos ver Lucas capítulo 2, nós vamos ver todo o nascimento de Jesus, porque quem leu Paulo e Estevão sabe que Paulo pede a Lucas que vá a Éfeso se encontrar com Maria para registrar todo o nascimento de Jesus, que era uma coisa que Paulo queria fazer. Porque Paulo queria escrever esse evangelho contando o nascimento de Jesus. Mas ele estava indo preso para Roma. Então ele pede para Lucas fazer isso. Então Lucas vai e pega as memórias de Maria. Então nós vamos ver lá que com 8 dias Jesus é levado ao templo para ser circuncidado. Simeão é um sacerdote do templo. E a ele... o médium, né? E ele coloca que o Espírito Santo, nós vamos ver isso em Lucas, anunciou a ele. O que é essa colocação que nós vamos ver? E Deus falou, e o Espírito Santo diz, são os médiuns conversando com os espíritos iluminados. Simeão coloca que foi dito a ele que ele não morreria antes de ver o Messias. E aí quando Maria chega com Jesus nos braços para ser circuncidado, ele sabe que ali está o Messias. E ele pega o Jesus no colo e declama uma colocação de Isaías. Olha para Maria e coloca para ela: uma espada penetrará o teu coração. Transpassará, né? Uma espada transpassará, entrará, né, no seu coração. E nós vamos ver no Boa Nova do Humberto de Campos que a maior dor de Maria foi quando o soldado, que a gente sabe que é Longinos, né, por causa do Boa Nova, que ele fere Jesus com a lança. E aquilo marcou o coração de Maria. Então, Simeão, Ana é uma médium que trabalha no templo de Israel, é uma profetisa que muito conhecida na sua época. Isabel ou Elizabeth, em algumas traduções, a mãe de João Batista, prima de Maria. Né? João Batista, primo de Jesus, que nasce 6 meses antes do que ele, né? Eles têm 6 meses de diferença. E José que foi o protetor de Jesus, né? O protetor de Maria. Ele, para ser escolhido, o Espírito que iria proteger Maria e José na fase mais difícil da volta de Jesus, que é que ele está mais vulnerável, que é no ventre de Maria e depois o seu nascimento como um bebê. Então Deus escolhe José porque é um espírito elevado, um homem puro, um homem acima do seu tempo. Um espírito de alta envergadura. Tão alta envergadura que ele chega em silêncio e sai em silêncio. A gente só vai saber alguma coisa de José no proto-evangelho de Tiago, né, que não consta da Bíblia, mas porque o proto-evangelho, por quê? Porque ele conta antes do evangelho. É o único que conta a história antes do evangelho, é esse proto-evangelho de Tiago, que nós vamos saber um pouco de José. Mas nós vamos ver o Corão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, fala muito de Maria e coloca sempre Jesus como filho de Maria. É muito interessante essa colocação. E aqui, bem como a personalidade sublimada de Maria, o Espírito que veio à Terra para receber no ventre o governador do orbe, um Cristo planetário, teria que ser um espírito muito sublimado, extremamente elevado, acima de qualquer parâmetro que a gente possa colocar aqui na Terra. Então,
eles têm sido objeto de observações injustas e maliciosas, né? Então, muitas colocações são feitas que são absurdas. Não é importante, não importa para nós se Maria teve mais filhos com José ou não, se ela, como se coloca nos livros, não entendeu o ensinamento de Jesus. Isso é impossível. Ela estava ali par e passo com ele. Nós vamos ver Maria acompanhando quando Jesus começa a pregar. Nós vamos ver Maria aos pés da cruz, com o único discípulo que o acompanhou, que é João, com Maria de Magdala e com Joana de Cusa. São as mulheres que nós sabemos que estavam ali. E José de Arimateia e Nicodemos. Nós sabemos que, embora Nicodemos tenha ido à noite lá falar com Jesus, nós sabemos que Nicodemos estava ali para todo mundo ver aos pés de Jesus na cruz. Os outros discípulos não estavam. É muito importante a gente ler com bastante atenção. Nós temos Lucas de 1 a 12, todo esse capítulo 1. Não, Lucas capítulo 2. Capítulo 1 é João Batista. Capítulo 2 é o nascimento de Jesus. Vamos voltar aqui. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Depois nós vamos ver aqui o Cristo e os essênios. Muitos séculos depois de sua exemplificação incompreendida até hoje, e Jesus é modelo e exemplo para nós, é incompreendido até hoje, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. Ora, Jesus não tinha nada para aprender. E Jesus não tinha por que ter o esquecimento. Ele não tinha do que esquecer, não tinha nada no passado dele. Então Jesus tem plena memória, plena recordação do seu trabalho, do que ele veio fazer. Tanto é que quando Maria procura os doutores no templo para ensinarem a Jesus, Jesus delicadamente lhe diz que não, ele vai aprender com o pai, com José, a ser carpinteiro, e quando chegasse a hora, ele iria trazer os ensinamentos do seu pai, né, de Deus, que era como ele falava, do meu pai, né, para ela. Então é importante que a gente entenda, ele não tinha a aprender, ele tinha a ensinar. Eu já li alguns livros sobre os essênios, a gente vê que os essênios vêm 100 anos antes de Jesus, são judeus muito diferentes da maioria, eram veganos naquela época, trabalhavam com curas, trabalhavam com pedras, trabalhavam com cores, trabalhavam com sopro, com música, né? Musicoterapia, cromoterapia, uma série de coisas muito adiantadas para a sua época, e eles foram todos dizimados, se eu não me engano, 68, 70, quando Jerusalém, foi 70, né, que Jerusalém, ou 79, agora me fugiu, quando Jerusalém é destruído, os essênios são destruídos também, eles foram embora também da terra. Mas Jesus, se esteve com os essênios, foi para ensiná-los, a pregar para eles, como Emmanuel coloca aqui, as próprias esferas mais próximas da terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador e de todas as criaturas. Então aqui, aqueles que acham que Jesus foi aprender com os essênios estão muito enganados, não conhecem, né,
elevação de um Cristo planetário, que é ser um Cristo planetário, governador do web, muito menos estudaram sobre os essênios, que é um povo que tem uma colocação muito adiantada para a sua época, mas também se prenderam a muitas coisas da sua época, do judaísmo da sua época. Jesus, por alguns livros que eu vi, esteve com eles para ensiná-los, né, para passar ensinamentos a eles. Então, é o que ele está colocando aqui. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, elevada cultura, um povo diferenciado, não necessitou de sua contribuição. Claro que não. Não precisou da contribuição de nenhum que estava aqui na Terra, porque todos eram seus prepostos, todos eram seus discípulos. Ele é o governador do orbe, ele criou o nosso planeta. Então, ele só tinha a ensinar. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Desde os seus primeiros dias na Terra, ele se mostrou como ele era, um Cristo planetário, um espírito elevadíssimo, o maior espírito que já esteve aqui na Terra. Por isso Simão o reconheceu. Médium que era, o reconheceu no espírito elevado que era também, o reconheceu no colo de Maria e sabia que ali era o Messias. Né? E dizem os estudos, né? Alguns estudos que eu vi, que ele põe a mãozinha dele no coração de Simeão. Vamos lá, vamos nos ater aqui, mano, porque senão eu sou muito emotiva e a coisa descamba. Vamos lá. Quando ele coloca aqui, ele se mostrou desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal como era, um espírito elevadíssimo, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio, com a superioridade que o planeta conheceu desde quando ele formou o planeta. Ele é o governador do nosso orbe. E aí nós vamos ver aqui o cumprimento das profecias de Israel. Então eu acho interessante que a gente veja aqui, antes da gente ver o cumprimento das profecias, porque Emmanuel vai ler uma profecia de Isaías, que Isaías colocou 1000 anos antes da vinda de Jesus. Então eu acho interessante a gente vir aqui na Bíblia, aqui eu vou pegar da tradução do João Ferreira, que é a tradução que o Emmanuel usou para todos os seus livros, que é um pastor protestante, mas que fez uma tradução muito criteriosa. Né? Então nós vamos ver aqui Isaías 53, porque é Isaías 53 que Emmanuel se reporta aqui no item que nós vamos ler. Mas para a gente ver a grandiosidade das palavras de Isaías e para entender que elas foram colocadas 1000 anos antes da vinda do Cristo. Vamos ver aqui, quando ele diz, Isaías falando, quem deu crédito à nossa pregação, falando da pregação de Jesus, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado. Jesus foi desprezado pelo seu povo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Porque os homens escondiam o rosto? Porque ninguém conseguia encarar Jesus. Os olhos de Jesus desmontavam. Quem leu há 2000 anos, nós vamos ver quando o Públio Lento se encontra com Jesus, ele cai de joelhos. O senador mais vaidoso, orgulhoso, prepotente, pensando o que eu vou falar para um galileu, porque a Galileia era
a escória, era onde tinham os analfabetos, os pescadores, era onde tinham também os zelotes, os revoltosos, era um lugar marginalizado, né, dentro de Israel. Então, falar com Galileu, para um senador, aquilo era absurdo. Quando Jesus fala na mente de Públio Lentus, ouve Jesus na sua mente num grego perfeito. Que queres de mim, senador? Quando ele se volta e vê ali Jesus, ele cai de joelhos. As lágrimas correm, ele não sabe por quê. Então é o que ele está colocando aqui. Os homens escondiam rostos e não conseguiam encarar os olhos de Jesus. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Por que ele coloca e não fizemos? Porque ele, como judeu, coloca que eles, judeus, não fizeram dele caso algum e não fizeram. Colocavam quem era, que era Galileu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não conseguiu entender nem visualizar a grandiosidade dele. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Por isso Jesus não abriu a boca, ele está cumprindo as profecias de Isaías. Ele não abre a boca. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro, né, que o cordeiro era levado ao sacrifício, ao holocausto, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Isaías está aqui colocando tudo o que se passaria com Jesus 1000 anos à frente, 1000 anos depois dele, Isaías. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Pela transgressão dos judeus ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Né? Vamos lembrar, né? Os ímpios são os que não têm religião, né, que são contrários à religião, puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ele foi enterrado, né, naquela época não se enterrava na terra, se colocava dentro de uma caverna. Ele foi na sepultura de José de Arimateia, um homem rico. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Foi contado com os transgressores. Com quem Jesus foi crucificado? Entre 2 ladrões. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Ele intercedeu pelos que estavam ali crucificando. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isaías já profetizou 1000 anos antes que Jesus intercederia pelos seus transgressores, por aqueles que o crucificariam. Então vamos agora ao cumprimento das profecias de Israel, como eu li, né, Isaías 53, nós vamos ver que o que Emmanuel coloca aqui é exatamente Isaías 53. Vamos lá. Do seu divino apostolado
nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Sua lição de amor, a sua magnitude, a sua clareza, seus ensinamentos, a sua postura, tudo, né? A sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Ele não se ofendeu com nada, porque ele nos via e nos vê como somos, crianças precisando aprender. Dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. E aqui, 2 pontos, né? Vamos ver o que Emmanuel coloca. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, né? Carregado pela desonra pública, pela infâmia, né? Pela vergonha, que é opróbrios, e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Ignomínias é afronta, né? Infâmia. É que ele, né? Ele, letra maiúscula, Jesus, carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado. É exatamente tudo aquilo que Isaías colocou. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado, né, de um malfeitor, e a sua morte como a de um ímpio, né, de um ladrão, de um malfeitor. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Quer dizer, desde o momento em que oferecer a sua vida, desde do seu sacrifício, que estava previsto em todos os profetas colocaram, mas Isaías colocou numa precisão, item por item, né? Então ele cumpriu todas as profecias. E quando ele se materializa, né, que é a ressurreição, ele se materializa para os seus discípulos, ele prova que a morte não existe, que a verdadeira vida é no plano espiritual. Todos os seus discípulos, lógico, menos Judas que se suicida, eles se reúnem e vão pregar e não tem medo de nada, porque a morte não existe. Jesus mostrou a eles que todos os seus ensinamentos se cumpriram, que as profecias se cumpriram e que a verdadeira vida é no plano espiritual e que Deus é amor. Que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, que essa é a colocação de Moisés. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a lição, o ensinamento de Jesus foi que nós nos amemos como Ele nos amou. Essa é a colocação de Jesus. Outra colocação de Jesus: amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos injuriarem. Então nós vamos ver que todos os ensinamentos, todas as colocações de Jesus são de puro amor. Vamos ver aqui a grande lição de Jesus. Grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado, né? Então nós vamos ver Jesus várias vezes colocando que ele veio para as ovelhas desgarradas de Israel, entendendo que quando Jesus fala de Israel,
ele fala do mundo. Está falando, ele compara ali o povo de Israel, para quem ele veio, como o mundo que precisa, continuará ainda precisando por muito tempo aprender as lições que ele nos trouxe. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Não mudou nada até hoje, infelizmente. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. E, infelizmente, depois dele, em nome dele, se matou, se criaram as cruzadas, se criou a Inquisição. Em nome dele, muitos sofreram, muitos foram perseguidos, a barbárie se criou em vários lugares em nome dele. Então, infelizmente, nós não aprendemos as suas lições e continuamos até hoje tentando aprender as suas lições. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desativados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, né? Os areópagos eram o antigo tribunal ateniense, era uma assembleia, né? Onde as pessoas se reuniam em Atenas, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Até hoje, os homens ainda não aprenderam que Jesus veio trazer a humildade e a simplicidade. Até hoje, as igrejas que se dizem do Cristo são de ouro, são suntuosas. Infelizmente, no nosso meio, no meio espírita, as assembleias, as reuniões, os congressos, também com muito dinheiro rodando, com muita pompa, com muito luxo, caros, onde poucos podiam participar, só aqueles que tinham dinheiro para pagar para fazer a viagem. Nenhum de nós, infelizmente, colocou em prática ainda os ensinamentos que o Cristo trouxe. Dai de graça o que de graça recebestes. A beleza está na simplicidade, a beleza está na natureza. Então, a hora que nós entendermos bem o ensinamento do Cristo, não precisaremos de igrejas suntuosas, casas espíritas enormes, com muito dinheiro para serem construídas, com muito dinheiro rodando para serem mantidas. Não há necessidade disso. Nós podemos nos reunir em casas mais simples, em lugares menores. Hoje, com a internet, com o estudo virtual, com as possibilidades que a internet nos dá, precisamos menos ainda de casas grandes ou de lugares suntuosos. Jesus veio mostrar a simplicidade. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Ele se reunia com os pobres. Vamos lembrar que na época de Jesus, o judeu considerava que quem era pobre, quem era mal-sucedido, é porque tinha ofendido a Deus. Era assim porque Deus queria. Quem era rico, quem era poderoso, é porque agradava a Deus. Era assim porque Deus queria. Quando Jesus vem, a sua primeira colocação no Sermão da Montanha é: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque eles verão a Deus. Aquilo desmontou todas aquelas colocações farisaicas de que era rico, que era poderoso, porque agradava a Deus. Era pobre, era doente, porque tinha feito algo contra Deus. Jesus estava entre os pobres, entre os doentes, entre os miseráveis, entre as prostitutas, entre os mendigos. Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam do médico. Nós somos
doentes, porque se nós estamos encarnando na Terra até hoje, não conseguimos aprender os ensinamentos do Cristo, porque se nós não estávamos encarnados na Terra há 2000 anos atrás, quando Cristo aqui esteve, com certeza estávamos no plano espiritual. E não aprendemos nem os ensinamentos dos seus prepostos e nem o ensinamento do Cristo para conosco. Vamos só terminar essa colocação. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra veio a reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. A lei antiga, por quê? Porque a lei de Moisés, como ele disse, ele não veio modificar a lei, ele veio ratificar, ele veio mostrar todas as coisas importantes da lei. Os fariseus, os ensinamentos orais é que transgrediam as leis, porque eles davam uma interpretação diferente àquilo que foi colocado, né, na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que nós temos no Velho Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, esses 5 livros que são colocados como livros de Moisés, né? Nós sabemos que são outros que escreveram, mas escreveram para Moisés, por isso levam o nome como de Moisés, mas são colocados como livro de Moisés, onde trazem os ensinamentos de Moisés. Ao longo do tempo, tudo isso foi deturpado. Então, por isso que ele veio renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento. Busqueis a verdade vos libertará. Da tolerância e do perdão. Amai os vossos inimigos. Nós vemos que os ensinamentos do Cristo, do amor e do perdão não foram compreendidos naquela época e não são compreendidos até hoje. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Nos ensinamentos de Jesus, não existe separação por pátria, não existe separação por bandeira, não existe separação por sangue, não existe fronteiras. O que Jesus está colocando é para todos. O que Jesus nos traz é amar, inclusive amar os nossos inimigos. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões na terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, o que ele está colocando aqui? Já teria irmanado, já seríamos todos irmãos na terra, sem religião, todos nós respeitando as ideias e as crenças de cada um, irmanados nos ensinamentos do Cristo. Se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção, se nós não fôssemos crianças, se nós não fôssemos infantis, se nós não deturpássemos a palavra do Cristo como deturpamos, né? Se nós não criássemos em nome do Cristo dogmas, colocações que fazem com que judeus briguem com muçulmanos, com que cristãos briguem com judeus, né? Com cristãos briguem com budistas, com jainistas e por aí vai, ou com ateu. O que importa é o que se faz. Como Jesus coloca, o que importa são os frutos da árvore. Se diz ateu, judeu, jainista, budista, espírita, protestante, não importa. O que importa são os nossos atos, as nossas atitudes, como nós vivemos a vida, como nós nos relacionamos com os outros. Então nós estamos em cima do nosso horário.
No nosso próximo estudo, nós vamos ver a palavra divina. Até lá!